Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Não sei que momento vocês vão estar assistindo aqui esse nosso mais um, episódio do Singularcast. Hoje comigo, meu nome é Guilherme Primo Sandri, eu sou mentor da Mentoria Singular, fui aluno da Mentoria Singular em 2024 e sou mentor da Mentoria Singular desde 2025. Sou médico formado pela USP Ribeirão de 2013 a 2019 e hoje, atualmente, sou residente do segundo ano de anestesiologia aqui no HC de São Paulo, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de São Paulo. E hoje vou estar conversando com o meu aluno da Mentoria Singular 2025, João, que foi aprovado em oftalmologia na FUBOG, Unesp e USP Ribeirão. E hoje está no R1 de oftalmo na USP Ribeirão. Prazer, João, boa noite. Prazer, Guilherme. É um prazer muito grande estar aqui com você, conhecendo o Medical Off na sede aqui. Exato, né? A gente conversava, né? Eu lembro de você falar que já tinha visto os podcasts, tinha visto o meu podcast, viu o podcast de um colega meu, que é meu calouro lá da faculdade, que hoje é seu R+, lá na Aham. Oftalmo, o Lucas Rosa, que também virou mentor da Mentoria Singular, e de como que a gente queria que no final do ano desse tudo certo, a gente conquistasse a aprovação e a gente pudesse estar aqui gravando nosso podcast também. Então hoje, sonho realizado, conseguimos a aprovação e podemos gravar esse podcast para falar um pouquinho de como foi a nossa trajetória ao longo do ano de 2025 com a mentoria, né? Simbora, tô pronto. Perfeito. E agradecer muito, João, pessoal, pela presença aqui, né? Vocês que não sabem, mas na verdade estava passando aí esse feriado de Páscoa. Hoje é dia 4 de abril, a gente está no meio do feriado de Páscoa aqui gravando o podcast para vocês. Ele estava passando o feriado com a família aqui em Campinas e está fazendo esse bate-volta aqui em São Paulo só para poder conversar um pouquinho com a gente, passar um pouquinho dessa experiência dele nesse ano de preparação, que na verdade já tinha muita, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas ele já tinha muita bagagem na preparação. E a gente começou a mentoria do meio para o final do ano, só com ajustes finos, e graças a Deus conseguimos a tão sonhada aprovação, né? Então, João, queria que você se apresentasse para todo mundo, falasse um pouquinho de você, quantos anos você tem, de onde que você veio, como foi a decisão pelo oftalmo e tudo mais, e se apresentasse para o pessoal te conhecer um pouquinho antes da gente começar a falar sobre a mentoria em si. Certinho. Eu sou João Felipe, nasci em Pernambuco, Recife, mas minha família atualmente mora no Tocantins, em Araguaína, e formei em Goiânia. Então, assim, sempre foi uma viagem, muita trajetória, muita mudança. E agora eu tô morando em Ribeirão Preto, lá na USP, que sempre foi meu sonho. Fazer oftalmologia, assim, é interessante, assim. Meus pais, eles são oftalmologistas, então sempre houve uma proximidade muito grande com a especialidade, com a... sempre tinha que, assim, almoço de família, tinha discussão, era ouvindo olho o tempo todo e tal, então foi meio que uma escolha natural, assim. Eu nunca tive muita... Sempre, como tem muita familiaridade, você acaba gostando das coisas muito por familiaridade, então... Nunca tive muito desafio para escolher a especialidade, assim, por assim dizer. Sempre soube, entrei na faculdade já com interesse, confirmei ali entrando no internato, então nunca foi uma dúvida para mim fazer oftalmo. Então, a escolha da especialidade, que é uma questão para muitos dos nossos alunos, né? Para você, no caso, foi um caminho mais tranquilo, mais natural, né? Fica mais Exatamente. fácil mesmo, a gente já tem essa bagagem dos pais, Aham. vê como que é o dia a dia em casa, né? Sabe que é uma excelente especialidade, né? Que proporciona para a gente uma rotina muito variada, né, com consultório, diversos Exatamente. procedimentos, cirurgias, e acho que proporciona também, na medida do possível, né, uma boa qualidade de vida também, que é uma coisa que a nossa geração vem Aham. cada vez mais buscando dentro da medicina também, conseguir conciliar trabalho com qualidade de vida, Aham. né? Eu não sei se isso também pesou na sua escolha, além da Demais. influência e do exemplo dos pais, é claro. Demais, demais. Assim, o fato de. Eu gosto muito de clínica, gosto muito do raciocínio clínico, mas sempre gostei muito de cirurgia também. E aí a especialidade junta os dois, assim. E assim, agora vendo o dia a dia ali no HC, eu vejo que assim, a parte clínica é muito forte, a parte cirúrgica é muito forte, é tudo muito unido, então eu fico muito satisfeito assim com o que eu tô vendo da especialidade, sabe? Era realmente o que eu queria. Confirmou que não era só Confirmou. uma ideia na sua cabeça, era realmente o que você esperava, né? Inclusive, logo que eu entrei na residência, assim, eu ainda tava assim, eu entrei muito de cara assim, eu entrei, putz, era o que eu queria mesmo, mas assim, faltava uma confirmação ali pra saber. E aí a primeira coisa, assim, uma das primeiras coisas que eu fiz na residência foi ver um fundo de olho, assim, e na hora que eu vi, tinha uma cororetinite, assim, uma cicatriz bem grande de toxoplasmose, aí até deu uma assustada no momento, assim, que você vê, assim, eu falei, caramba, aí dali eu tive certeza que era, Que era que isso era a mesmo. especialidade, exatamente. Excelente, que bom, né? Que bom que as coisas se confirmaram aí, que é isso mesmo, que espero que continue sendo um caminho muito proveitoso, né? Aham. Então,
para a gente explicar um pouquinho melhor, falar para o pessoal que está acompanhando a gente, você fechou com a gente, né? Começou o acompanhamento com a mentoria singular, mas no meio do ano, né? A gente fechou um pacote um pouquinho mais restrito de acompanhamento só no segundo semestre. Então você já tinha toda uma bagagem que estava construindo de estudos naquele ano, né? Uhum. E você prestou prova direto do sexto ano, né? Conseguiu essa aprovação direto do sexto ano. Então eu queria que você comentasse com a gente um pouquinho sobre como foi a sua organização e a sua rotina antes da nossa primeira reunião, do nosso primeiro encontro da mentoria singular e as dificuldades de conciliar uma rotina de preparação com o internato, com o sexto ano, enfim. Certo, top demais. Eu já tinha, assim, eu tinha o sonho já de me preparar para oftalmo, assim, para residências concorridas, assim, desde que eu entrei na faculdade. Eu sempre soube que, assim, no momento que começasse a preparação da residência, eu sabia que ia ser um momento de devoção, assim, de buscar uma coisa que era muito concorrida e difícil. Então, eu comecei a me preparar no quinto ano, foi quando eu fechei o Medcoff. Não fechei aquele plano de 2 anos, foi só, eu ia testar um ano, depois ia testar outro. E aí, o quinto ano foi um ano mais de ver aula, formar uma base, entendeu? Começar a fazer flashcard ali, fazendo questão, mas não tanto também. E o sexto ano foi um ano, assim, de muita... que a gente fala mesmo, que eu acho que é bem o mantra do médico, fazer muita questão, muita revisão, menos aula. Então, assim, foi um momento, meio que uma gradação, assim, foi uma transformação. E aí, eu comecei o sexto ano acompanhando o extensivo, fazendo questão, senti uma melhora, um aprendizado. E aí, em julho, eu tava já fazendo as provas antigas, só que eu senti que eu tinha dado um baque, assim. Eu não conseguia, eu não tava sentindo mais a evolução que eu tava sentindo. E eu acho que é natural isso, porque o processo de você estudar, ele é muito, como é que eu digo? Ele é muito, assim, você tem que ter muita consciência do que você tá fazendo. E eu senti que em julho ali, quando eu tava fazendo prova, que eu já tinha terminado, você meio que termina o cronograma do extensivo e fica meio um pouco perdido, sabe? E aí eu tava procurando assim o que fazer, tava fazendo 3, 4 provas por semana, mas a nota não subia. Eu não tinha muita noção do que tava acontecendo, tava perdendo noção da organização e isso tava me frustrando um pouco, eu tava perdendo um pouco a motivação. E aí foi quando eu falei com meus pais, assim, eu falei, pai, eu tô um pouco perdido com estudo, eu tô me sentindo, eu não sei o que eu devo fazer, já teve um investimento muito grande, né, do monetário, assim, de você pegar cursinho e tudo mais. E aí eu falei, pai, e aí, o que faz? Eu preciso de ajuda agora, eu não tô sabendo mais o que fazer para melhorar. E a prova tá chegando, faltava 3 meses para minha primeira prova. E aí foi quando eu tive, assim, eu entrei em contato com o Medcoff, entrei na mentoria e assim, foi uma transformação, assim. Eu acho que, como eu tinha falado, você tem que estudar muito consciente, só que ao mesmo tempo, quando você está na mentoria, você meio que pode perder um pouquinho a mão do que seria essa tentativa de consciência, de tentar pensar no que eu vou estudar agora, para seguir um cronograma mais certinho e você fazer passo a passo, isso tira um peso das suas costas, sabe? Acho que isso foi muito importante para mim na mentoria do meio pro final do ano, né? Que foi quando assinou. Perfeito. Então, eu acho que é isso, né? Acho que eu brincava que você era um dos meus alunos do ano passado que era mais difícil da gente ter a reunião, porque é um aluno que chegou que já estava com a rotina muito bem estabelecida, já vinha com uma bagagem bacana de estudos e já estava usando grande parte das ferramentas. Eu acredito que você tenha, acho que até pela experiência de já ter estudado o extensivo no quinto ano, eventualmente ter acompanhado as nossas mentorias coletivas também, com a equipe da mentoria, com o próprio Matheus, com a Varzan, já tinha uma boa noção do que a gente usava de estratégias, de técnicas de alta performance de estudos. Então você já vinha fazendo boa parte das coisas que a gente orienta na mentoria. Então era um desafio para mim também, cada encontro novo nosso, que eu pensava, putz, o que eu vou falar, o que eu tenho para falar de diferente pro João, né? Que já vem fazendo tudo certo. Mas eu acho que tem um pouquinho disso do que você falou. Então, chega um momento na trajetória que, querendo ou não, a gente tem uma certa estagnada e a gente chega no nosso limite. E aí, você pelo menos transferir um pouco dessa responsabilidade de escolher qual que é o melhor caminho a seguir ou quais são as melhores decisões a serem tomadas
daqui para frente, né, de agora para essa reta final, e poder compartilhar isso com alguém que já passou por esse momento que você está passando agora, eu acho que é um dos grandes trunfos e benefícios da mentoria. Sim, E acho que concordo. talvez tenha sido onde a gente Concordo. mais conseguiu, onde no caso eu mais consegui te ajudar, né? Porque a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre como foi a nossa montagem da rotina, a nossa estratégia de Sim, demais, adaptação dos demais. flashcards e provas na intro, escolhas e tudo mais. Mas eu acho que você já vinha fazendo isso muito bem. Então, eu acredito, particularmente, fiquei com essa sensação, pelo menos, de que talvez eu tenha conseguido te ajudar mais nessa questão de tirar um pouquinho da sua ansiedade, de que realmente o processo era esse mesmo, que as coisas estavam caminhando tudo certo e que muitas vezes a gente precisava mais confiar mesmo, talvez fosse hora de polir um pouquinho mais as coisas, então fazer menos coisas, só que com mais qualidade, né? Então acho que Exatamente. nesse sentido talvez eu tenha conseguido ajudar mais do que no restante. Mas vamos falar um pouquinho também sobre isso. Então, o que você achou assim da mentoria no sentido da organização da plataforma, organizar a sua macro rotina, micro rotina, metrificação e patamares de horas líquidas e tudo mais? Você acha que a gente conseguiu te ajudar de alguma maneira nesse sentido? Com certeza, assim. Era internato, sexto ano, né? Então é um desafio você equilibrar estudo, rotina e performance, assim, tentar fazer as coisas certinho, sendo que você está numa rotina que às vezes pode ser um pouco extenuante para muitas pessoas, né? E na verdade, eu acho que eu tive até um pouco de sorte, assim, porque eu tive, no final do internato, do último semestre que eu tive, teve uma carga horária um pouco mais tranquila, assim. E aí, organizar a rotina, a plataforma, tipo, as reuniões que a gente tinha mensalmente, né? A gente pegava e organizava o que ia fazer, tipo, de segunda a sexta, sábado, domingo, quando é que descansa, quando é que faz. Organizava o descanso, acho que tinha muita liberdade de escolha para fazer, ó, quando que eu vou descansar, quanto eu tenho que estudar, né? Porque a gente sempre tem aquela noção de que a gente tem que fazer o máximo possível ali mas foi bom, assim, a organização da rotina para você saber quando você vai descansar, quando eu vou conseguir intercalar coisa entre o internato e a aula. Então, de manhã tinha internato, de tarde estava livre, de noite tinha outra coisa do internato. Como é que faz isso, entendeu? E aí, eu acho que é onde muitas pessoas, se eu me perdi nisso no primeiro semestre, principalmente, acho que me perdi um pouco nisso, sabe? Às vezes você deixava de aproveitar um pouco o internato, porque você queria estudar, queria fazer um flashcard ali no intervalo do ambulatório, no intervalo de almoço, e aí isso gerava uma tensão muito grande. Só que quando você tem uma organização de rotina planejada, como a mentoria oferece, eu acho que eu conseguia, assim, aproveitar um pouquinho ali o internato, tinha as aulas, aproveitava os ambulatórios, cirurgia, e aí depois tinha um tempo livre para estudar ali, e isso foi perfeito, assim, eu acho que foi muito decisivo na minha preparação. Excelente. E eu acho que isso é muito importante também, a gente não esquecer, é claro que no ano de preparação para a prova de residência, e aí a gente vai ter várias realidades diferentes, né? Quem está se preparando no último ano do internato mesmo, ou quem já está formado e consegue organizar uma rotina às vezes mais tranquila, se ele conseguir ter uma carga de trabalho menor, às vezes até mais puxada do que internato, dependendo das nossas necessidades aí de carga de trabalho. Mas é bem diferente, só que eu acho que a gente precisa ter em mente também que fazer um bom internato desde o quinto ano, na verdade, fazer uma boa faculdade desde o início, se dedicar na faculdade desde o início, se dedicar nas atividades do internato, direta ou indiretamente, também está preparando esse aluno para a prova de residência. Porque no final das contas, claro que com suas nuances, com suas picuinhas, com suas armadilhas de prova, as provas caem em coisas um pouquinho diferentes, mas no final das contas o que cai é medicina, né? Não deixa de ser medicina e idealmente a gente está tendo contato com isso, está vendo isso diariamente no internato também. É claro que no ano de preparação a gente precisa ter um enfoque, um direcionamento muito maior para a prova e às vezes isso exige que a gente abdique um pouquinho, às vezes, daquela dedicação maior que a gente conseguiria dar no internato, mas eu acho que aproveitar os momentos do internato, principalmente aqueles que vão ser proveitosos, vão trazer um benefício para a gente na hora da prova, é importante. E outra questão que você comentou da organização da rotina, que eu acho que a mentoria consegue dar uma clareza muito grande, né? É da gente estabelecer efetivamente o quanto que a gente precisa estudar na semana e conseguir definir os nossos períodos de descanso. Porque o que eu vejo que muitos alunos acabam errando como a gente tem muita coisa para entrar em contato no ano da prova de residência e uma quantidade infinita de materiais para dar conta e para interagir, muitas vezes fica aquela sensação de que você sempre está atrasado, de que você sempre deveria estar estudando, porque tem alguma outra coisa que você ainda não viu. E eu acho que trazer clareza para o aluno de assim,
olha, essa quantidade de estudo por semana, para esse momento do ano, para o seu objetivo, é o adequado. E fazer com que esse aluno consiga efetivamente respeitar também os seus momentos de descanso, que eu acho que é uma grande dificuldade, às vezes, do aluno que está prestando uma especialidade concorrida, como foi o seu caso, e instituições muito concorridas, como foi o seu caso, é justamente dosar, tomar cuidado para não ser aquele aluno intenso demais, perder a mão nesses períodos de descanso, não conseguir efetivamente, o aluno acaba não conseguindo nem se dedicar para o estudo no período do estudo mesmo e conseguir descansar no período de descanso. Aí fica aquele aluno que não faz nem uma coisa nem a outra bem feita e corre muito risco de ultrapassar o nosso limiar do burnout e acabar entrando naquele período refratário, que se isso acontece uma, duas vezes no ano, acaba sendo muito prejudicial para o ano de preparação. Então acho que ter essa clareza é muito importante. E se você lembrar, se pudesse falar pra gente mais ou menos quantas horas por semana você fazia em média no internato e quanto que era a nossa meta de liquidez semanal em boa parte do ano, assim. Certo. Primeiro, a gente se adaptar ao conceito de horas líquidas, né? Tipo assim, quando a gente, por exemplo, tinha a meta, né, de fazer 30 horas semanais naquele começo da preparação. E aí, tipo, eu dividia isso por dias de semana, né? E aí dava, tipo assim, 5, 6 horas por dia. Eu falo, que isso, pô? Isso aqui é muito pouco, pô. Tem que ser... Parece pouco, né? Parece pouco. Tem que estudar 12 horas por dia, pô. Não, aí você vai entender o conceito de hora líquida, que é começar a estudar e, assim, cronometrado, o tempo que você está estudando, o que você está olhando na tela, no computador, no seu estudo, aquilo ali é a hora líquida, né? E aí a organização, ela fica mais fácil, assim, porque era 30 horas semanais a nossa meta, né? Então, assim, teve alguns períodos que eu consegui, eu vou ter só a tardezinha e a noite livre, entendeu? Então, eu consegui organizar 3, 4 horas ali. Então, muitas vezes batia 25, 26 horas semanais e não batia a meta, né? E eu não sentia que isso era incompleto, assim, que deixava meu estudo incompleto. Outro ponto que acho que a gente conseguiu direcionar muito bem o estudo com qualidade, né? E focar menos em coisas que perdem tempo, né? A gente focou muito no que era importante, nos flashcards e nas questões, menos em aula, entendeu? Então foi muito bom isso. Acho que o quinto ano também, vendo as aulas direitinho, me deu uma carga para ter um pouquinho mais de liberdade, assim, no Para estudo. fazer isso no sexto ano, né? Exato. Então acho que é isso. Então na mentoria a gente trabalha com patamares de liquidez, né? Então é óbvio que a gente vai ter um número mágico lá, que a gente chega na conclusão no final da nossa organização da semana, mas a ideia é que a gente esteja sempre dentro do patamar. Então esse patamar de 25, 30 é um patamar muito interessante para a gente trabalhar com alunos de alta performance ao longo do ano. E é lógico, aquela semana que foi um pouquinho mais corrida, a gente vai tentar fazer pelo menos as 25 horas líquidas, mas está tudo bem, entregamos a nossa meta. E nas semanas que tudo correr bem, que o internato for um pouquinho mais tranquilo, a gente vai tentar chegar no limite superior de 30 horas líquidas. E eu, particularmente, assim, isso, no meu ano de preparação foi a faixa que eu trabalhei também. Eu comecei com 25 e fui migrando para 30 horas ao longo do ano. E eu acho que, sendo um aluno constante, conseguindo imprimir mais ou menos esse patamar ao longo de boa parte do ano, dificilmente a gente precisa passar disso também. Eu acho que a gente precisa reservar realmente aquelas semaninhas da reta final, que a gente sabe que é bem desgastante, para daí só mesmo nesses últimos meses, nas últimas semanas ali, naquele período prova, aí sim a gente tentar pisar um pouquinho no acelerador e eventualmente passar ali desse patamar e ficar entre 30 e 35, porque muito mais que isso às vezes acaba sendo contraproducente também. Então fica a dica para quem está ouvindo em casa, se você acha que está fazendo ou eventualmente está fazendo com frequência mais de 30 horas líquidas por semana, repense, veja se você não está correndo o risco de passar o limiar do estudo extenuante, né? Vale a pena, porque se for para pensar, a corrida, né, a maratona durou até 13 de fevereiro, que foi a terceira fase da Unifesp, né? Então, assim, ao longo do tempo, se você... Imagina, se você tá correndo muito forte já no começo do ano e não tá conseguindo equilibrar, cara, não pode pifar, sabe? Não pode pifar em novembro, por exemplo. Não Exatamente, eu pode acho que pifar isso em é mais outubro, importante, entendeu? né? A constância ao longo do ano, né? Exatamente. E acho que nisso a gente consegue ajudar muito também. Então, ter alguém justamente para dosar, para falar assim, olha, não, acho que tá bom por enquanto, ainda não é hora de acelerar, agora é hora de pisar no acelerador. Eu acho que isso é uma coisa que a gente consegue ajudar bastante. E aí na mentoria, tudo bem, o nosso patamar de liquidez é a nossa base, né, que é o que vai dar o nosso volume de estudo, mas dentro desse volume de estudo tem as ferramentas que a gente vai utilizar. E dentro dessas ferramentas a gente tem aquilo que a gente conhece como o nosso estudo núcleo, que é basicamente nossas provas na íntegra, com correção crítica, gerando os nossos mecanismos de revisão e os flashcards. Vamos comentar um pouquinho sobre isso, começando pelos flashcards. Você era um cara que já tinha uma vivência muito grande de Anki, né? Eu falo que usava o Anki até melhor do que eu, conseguia fazer algumas coisas de esconder a palavra na pergunta e tudo mais, tinha algumas
comandos do Anki que eu nem sabia fazer, então a gente foi aprendendo e caminhando junto, né? Mas assim, como que a gente conseguiu te ajudar nessa reta final na organização da ferramenta de revisão? Aí entrando mais específico nisso do Anki, né? O que me ajudou, assim, do Anki com a mentoria foi principalmente os tipos de flashcards, sabe? Eu gostei muito. O que mais usei, assim, depois que eu comecei a usar a mentoria, os flashcards que surgiram foram os flashcards da matéria completa, Os conteudistas explicativo. explicativos, né? Isso. Os Cara, erros de tipo 3. esse mesmo, cara. Quando você erra aquela questão da prova ali, você vai fazer uma prova que cobra mais matérias, assim, né? Mais matérias, assim, que você estudou menos, teve menos contato. Aí pegava lá sei lá, uma doença da hematologia, aquela coisa que você nunca viu na vida, tem uma hemácia só dela, um negócio assim. E aí você tem que entender, cara, você tem que parar e vai ter que estudar a epidemiologia, a fisiopatologia, tudo direitinho. Então, fazer um flashcard que tem todo aquilo ali, ele é um flashcard que ele é mais doído de fazer ao longo dos dias, né? Tipo assim, porque você vai ter que lembrar de muita Demora coisa, mais para rodar demora pra ele, fazer né? ele. Mas assim, ele é um flashcard que tira você. E eu acho que esse é o flashcard que dá a mentoria que me fez evoluir, sabe? Tipo assim, o que me fez evoluir. Porque às vezes você fazia uma questão da prova e aí tinha essa matéria super específica e você anotava só o erro da prova. Aí depois você fazia outra questão que cobrava outro conceito daquela doença que você não sabia porque você focou só naquele... Então Micro conceito, né? esse flashcard redondinho, entendeu? Ele tinha essa... Ele me fez evoluir muito. Eu senti que esse foi o grande diferencial que a mentoria me ensinou, assim. Excelente. E eu acho que é isso, né? A gente tem, naturalmente, ao longo da evolução, na preparação para a prova de residência, a gente vai atingindo alguns novos patamares e cada novo patamar que a gente atinge, naturalmente, o próximo degrau, ele tende a ser um pouquinho mais difícil. E às vezes a gente precisa de estratégias um pouquinho diferentes. Então, aquele degrau inicial, do 0 até os 70%, é aquele degrau que praticamente todo mundo, com as aulas do extensivo, fazendo o básico, né? Vendo as aulas, fazendo as tarefas mínimas, gerando o mínimo de flashcard de revisão, a pessoa já vai conseguir chegar nesse patamar de 70%. A gente brinca que é o primeiro degrau do conhecimento, que é o típico do típico. Então é cobrado as coisas comuns das doenças mais típicas. Esse é o primeiro degrau. Agora, depois dos 70%, já fica um pouquinho mais complicado. Então a gente precisa ir nos outros dois degraus do conhecimento. Basicamente, o atípico das doenças típicas, então aquele diagnóstico diferencial, aquela picuinha, mais das coisas que são naturalmente mais cobradas, por exemplo, saber que existe acetoacidose euglicêmica dentro do conceito de acetoacidose diabético e que isso está relacionado com o uso dos ISGLT2. É aquele atípico do típico que a gente já espera que caia, que é a acetoacidose diabética. E aí o último degrau, que é aquele para quem está precisando buscar 80, 85, 90%. E quando a gente for falar dos resultados que você teve, a gente vai ver que pelo menos para oftalmo nas grandes instituições de São Paulo, é mais ou menos isso que a gente está tendo que buscar mesmo, né? A batalha tá dura, o jogo tá duro mesmo. E daí esses 80, 90%, aí é a hora da gente saber o típico do atípico. Então, quando for cair uma questão mais assim, você comentou de hemato. Então, por exemplo, síndrome hematofágica, que às vezes é uma coisa muito específica que cai. Síndrome de Pons, essas coisas mais mirabolantes, realmente, quando vai cair isso, sarcoidose, por exemplo, de reumato. Quando caem essas coisas mais atípicas, nas provas de acesso direto, pelo menos, tende a ser o quadro clínico típico dessa questão atípica. Então a gente precisa dominar pelo menos isso. E é o que você falou. Não adianta eu saber só aquela nuance, porque se cair um pouquinho diferente, às vezes você nem identifica que é aquele tema que a questão está querendo falar, já que é um tema que não é tão comum assim. Então a gente precisa muitas vezes fazer esse flashcard um pouquinho mais completo para conseguir principalmente acertar essas questões de temas mais atípicos, né? Excelente. E em relação a outra parte do nosso estudo núcleo, que era a seleção das provas na íntegra. Boa. Você achou que a gente conseguiu fazer uma boa seleção de provas ali na reta final? Te ajudou a direcionar melhor? Cara, foi assim, a escolha das provas, que a mentoria que a gente escolheu junto, assim, eu acho que foi determinante para minha aprovação. Por quê? A prova que eu queria focar em oftalmo era a prova do BOIS, certo? E querendo ou não, assim, é específico de quem está prestando oftalmo, a prova do BOIS ela é um pouco mais geral, cobra uma quantidade menor de temas. E assim, tanto que a taxa de acerto para passar lá é absurda, entendeu? Você tem que acertar, esse ano teve que acertar pelo menos 90% da prova para passar lá. E eu tava focando nela, entendeu? Então, imagina, tipo, focar na prova do Boys, você tava focando até agora, até no meio do ano, eu tava só praticamente focando nela. Tinha feito as provas, assim, da USP, da Unifesp, mais pra diferenciar ali um pouquinho.
Mas se eu focasse só nelas, se eu tivesse ficado só nelas, eu ia ficar com conhecimento limitado que não ia me permitir fazer as provas que eu fiz, né? Então, quando a gente começou, tipo assim, foi até importante, sabe? Porque acho que entrar em contato, como você que fez as provas da USP, passou nas provas da USP, então você tinha a vivência, eu sentia que eu estava convivendo com alguém que tinha enfrentado aquela realidade, entendeu? E aí foi como, assim, me mostrou o caminho, me mostrou que era possível aquilo ali, entendeu? Então, vamos fazer a prova da USP agora essa semana. Aí, semana que vem vai ser a da Unifesp. Semana que vem você vai pegar a prova do... que é uma prova que eu nem prestei, do Einstein, por exemplo, entendeu? Que nem tinha oftalmo. E aí, assim, provas que tinham uma gama que não era o meu foco, às vezes. E aí, isso elevaram tanto o meu conhecimento por serem provas tão boas, tão bem elaboradas, assim, que me permitiram atingir resultados que eu não estava esperando, entendeu? Então me permitiu crescer muito a escolha das provas na íntegra. Vamos falar para os alunos, então, quais eram as provas que no início você estava focando e no final das contas, quais provas que a gente decidiu junto, em conjunto, prestar, né? Porque isso é uma coisa que a gente conversa também junto na mentoria, né? A depender do nosso andar, da preparação ao longo do ano, primeiro tem aquela pergunta muito importante que acho que a gente sempre fez no primeiro encontro, né? E que é aquela resposta, o que é mais importante para o João no dia 1º de março de 2026, né, agora? É estar na residência de oftalmo, independente do lugar, e é óbvio que a gente sempre vai procurar o melhor lugar possível, mas mais importante é estar na residência, ou não, é ser residente de oftalmo no serviço X, aquele serviço dos sonhos que você queria, sempre quis estar. Então, uma vez respondida essa pergunta, e com que a gente consegue evoluir na preparação ao longo do ano, a gente vai junto também decidindo as provas que a gente ia prestar. Então, se você puder comentar quais eram as suas provas-alvo no início do ano, quais que a gente prestou no final das contas e se alguma coisa de foco mudou ao longo da preparação, né? Tá. No começo do ano, assim, eu sempre quis fazer, assim, USP e Unifesp sempre foram provas dentro da oftalmo, que eu acho que elas são, assim, são as instituições muito, muito sonhadas, assim, entendeu? E pra mim era um sonho, entendeu? Mas é um sonho, entendeu? Parecia que era uma coisa distante, meio mundo das ideias ali, aí eu achava que era pouco pé no chão, entendeu? E aí eu fazia as provas, mas mais para treinar. A escolha, meu foco principal era a prova do boys, entendeu? Que pra mim, acho que se enquadrava no meu perfil na época, entendeu? E aí era uma prova mais simples de fazer, mais rápida, entendeu? Tanto que eu acho que eu fiz as últimas 5 provas do Boys, assim, eu fiz ela, tipo, logo, eu comecei a estudar em fevereiro, acho que terminando março eu já tinha feito todas as provas, assim. entendeu? E aí fui fazendo em sequência elas, né? Esse era meu foco, entendeu? Tipo, no começo do ano. E aí, ao longo do ano, amadurecendo, vendo que os resultados estavam melhorando e estava subindo o nível, eu falei, opa, pode ser que a gente possa começar a se preparar também para a prova da USP, para a prova da Unifesp, entendeu? USP Ribeirão, então foi assim, foi mais ou menos isso, foi gradação assim mesmo, entendeu? Então, no final das contas, eu acho que a gente prestou o Enamed mais como para fazer aquela primeira prova, para meio que tirar aquela pressão de ser a primeira prova, porque tanto o Enare, né, o Enamed quanto o BOSS são provas que tradicionalmente são mais cedo, né, no nosso calendário de provas. O Enamed desse ano vai ser inclusive ainda mais cedo, vai ser em setembro já, no final de setembro. Então, a gente optou por fazer o Enamed para já ter aquela primeira experiência de prova oficial mesmo, para que não fosse no BOSS, essa nossa primeira experiência, né? Então optamos por fazer o Enamed primeiro, depois já foi direto à prova do BOSS, que já era uma prova muito importante pra gente, e aí depois, se não me engano, a gente prestou ainda Unesp, USP Ribeirão, USP São Paulo, Unifesp e ANSP, mais alguma? Ficou faltando alguma? ABC, o PSU Goiás também, PSU que Goiás. foi a do FUBOG. E ai, deixa eu ver. Acho que foram essas. Acho que foram essas, Então, ali por volta de 8, 10 provas, que para quem está prestando uma especialidade das mais concorridas, eu acho que hoje em dia não existe a especialidade menos concorrida, né? São as concorridas normais e as mais concorridas. Exatamente. E aí o oftalmo está dentro dessas mais concorridas. Exatamente. A gente geralmente orienta que abra mesmo um pouquinho o leque, por melhor que a pessoa esteja na preparação, a gente sabe que o resultado no dia da prova depende de N fatores que não cabem só a gente, né? Então, às vezes a gente não está tão bem naquele dia, às vezes é uma prova que o estilo não encaixa tanto com o nosso, né? Então, a gente vai comentar um pouquinho depois sobre os seus resultados e a gente vai ver que a gente teve resultados excelentes e dias que não foram tão bons assim. E a preparação tinha sido a mesma para todas as provas, né? Então, acho que é importante abrir um pouquinho o leque. Então, mirar ali de 8 a 10 provas também não pode ser uma coisa que fique demais, que comece a atrapalhar a parte de organização, né? Que a gente vai ver que tem essa questão de viagem, ir para um lugar e para o outro para fazer as provas. Isso precisa ser contabilizado também na nossa preparação, certo? Exatamente.
Assim, foi. Acho que começou. A gente começou na prova do Boys, né? Se organizar. Foi logo em outubro, né? E aí, se eu não tivesse escolhido outro foco, né? De outra prova, meio que meu ano teria acabado ali, né? Porque a prova foi em outubro, acabou, tem as outras provas, eu ia fazer ela só de tabela. Não queria que fosse assim, entendeu? E aí foi até um pouco difícil conciliar datas, assim, por exemplo. Eu não prestei prova da Unicamp, que é uma instituição muito forte, um oftalmo, assim. Foi é uma prova justa. Os resultados, assim, esse ano, por exemplo, rodou bastante a lista, sabe? E eu não consegui, assim, até me recomendaram eu prestar a prova, só que eu não prestei ela porque eu achava que, assim, eu estava no internato ainda, faltava um mês para formar, eu não podia faltar o internato, e aí, assim, foi Boys, aí ia ser 15 dias depois Unicamp, 15 dias depois USP Ribeirão. E aí, se eu não conseguir, eu pensei na minha cabeça assim, ó, pô, o Unicamp vai estar no meio delas, eu não vou conseguir nem me preparar para uma nem para outra, entendeu? Diante da rotina do internato. Era um rodízio um pouco mais pesado que eu tava. E aí foi isso, assim, eu decidi tirar uma prova ali, dar um espacinho entre uma e outra para ter uma preparação melhor, e aí quando chegou no final do ano é aquela encavaladas, né? Tipo assim, uma atrás da outra, acho que não tem muito mais assim, uma preparação muito tem, óbvio que tem estratégias, mas acho que acabou que é mais a sua bagagem que você teve ao longo do ano. E aí a prova da Unicamp, especialmente, né, se a gente opta por colocar ela no nosso hall de provas desde o início do ano, Uhum. ela não dá pra gente achar que a gente vai fazer algumas outras provas de acesso direto, que são objetivas, né, questões Uhum. objetivas, questões fechadas, a Assim. gente consegue de uma maneira ou de outra, se a gente está se preparando para uma, de Uhum. tabela a gente também está se preparando para outra, claro que a gente precisa pegar uma nuancezinha ou outra diferente que cai, que é cobrado numa determinada instituição. Uhum. Mas a prova da Unicamp é uma prova que, por ser discursiva, né, muda Exatamente. completamente o estilo de Exatamente. resposta. Eu acho que hoje em dia, que eu me lembro, assim, a prova da Unicamp e o SUS Bahia, que tem questões discursivas. Então, assim, é um foco, um Uma método de preparação, preparação né? completamente diferente. Então, se a gente coloca lá no início do ano a Unicamp como meta, a gente precisa saber que desde o início do ano a gente vai ter que reservar alguns momentos para estar se preparando para esse estilo Vai ter específico de treino, prova. Não exatamente. dá para achar que a gente vai só fazer ao longo do ano preparação de prova objetiva, vai chegar Aham. na prova da Unicamp e vai conseguir simplesmente transferir o conhecimento. Provavelmente a gente É, pode até ter o conhecimento mais exatamente. suficiente, mas não vai conseguir eventualmente Concordo. ir bem na prova, porque exige essa questão de preparo específico da questão aberta, da questão discursiva, né? Uhum. E realmente essa questão de logística às vezes atrapalha um pouquinho, né? Por exemplo, a gente fez a prova da USP Ribeirão, fomos para a segunda fase, uma prova dura da USP Ribeirão, que foi ano passado, né? Sofrida, Uma prova sofrida. difícil. Geralmente a prova da USP Ribeirão costuma ter um nível um pouquinho mais difícil mesmo, notas de cortes um pouquinho mais baixas do que a média, do que o geral. Mas ano passado, acho que em especial foi até um pouquinho mais difícil, acho que o corte até caiu em relação ao ano anterior. E a gente conseguiu ir para a segunda fase e aí a gente teve um problema de logística, né? Porque a segunda fase da USP Ribeirão foi num sábado e a prova teórica, a primeira fase da USP São Paulo, foi no domingo imediatamente seguinte e que era um grande foco Que para era a um gente grande também, foco. né? Uhum. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre como foi difícil conciliar a preparação para a segunda fase da USP Ribeirão e para a primeira fase da USP São Paulo nesse mesmo final de semana, assim. Sim. O primeiro que eu tenho que falar é assim, não pode perder a esperança, sabe? Assim, a USP Ribeirão era uma instituição que eu sonhava muito, passei, e no dia que eu saí da primeira fase, eu até gravei uma story, assim, melhores amigos, eu falei, cara, não deu, entendeu? Porque a prova era muito difícil, né? E assim, ela desgasta muito, ela foi muito corrida, Ela é muito rápida. Esse eu acho que muito tempo é um grande corrida. problema, né? Cara, Porque são assim, 100 questões que é, exigem interpretação, não é aquela 100 não questão, por exemplo, é não são aquelas questões rápidas do boss exatamente. e são só 4 horas de prova, né? Então o Aham, tempo, além do calor da cidade, o exatamente. tempo também é um desafio na prova da USP É Ribeirão, um né? desafio, cara, um desafio. E assim, por exemplo, na preparação lá que você falou da interpretação, na prova do Boys tem uma questão que cai, a glicemia de jejum é 92 igual todos os anos. Faz 8 anos que a glicemia de jejum é 92, a De resposta é gestante. exatamente, a resposta é sempre a mesma. E aí tem assim, e na USP Ribeirão não é assim, né? É o mesmo tempo de prova, só que aquela prova carregada, assim, imagem e tudo mais. Eu saí da prova falando, tipo assim, tava acabado, cara, tava acabado. Tanto que meu hotel era, assim, era 10 minutos de carro, e era meia hora, assim, andando do local de prova. Cara, eu saí da prova tão desolado que eu fui andando pra casa, Esqueceu que assim. tava o carro. Esqueci, eu só fui andando tava de Uber lá, mas eu só fui É, andando dá pro uma hotel, desopilada. sabe? Tipo, meio que se lamentando, assim. E foi a prova que eu acabei tendo um resultado bom, né? E aí teve essa questão da segunda fase, né? Que aí foi outro problema. Eu me inscrevi na prova da Santa Casa,
E aí a segunda fase de Ribeirão, eu nem sabia, eu não acreditava que eu ia passar na segunda fase de Ribeirão. E aí eu passei para a segunda fase, vi meu nome lá, e aí eu não fiz a prova da Santa Casa, que já era um outro foco, né? E aí a prova da USP São Paulo no outro dia. E cara, assim, eu não acreditava quando falavam que era pauleira, entendeu? E foi muito difícil, assim, fazer a prova da USP São Paulo no outro dia. Eu tava realmente cansado. Eu achava que eu conseguia, eu dormi bem, eu levei comida pra prova e tudo mais, energético e tal. Não consegui fazer a prova da forma que eu queria. Tanto que eu nem cheguei na fase de mandar currículo lá, entendeu? E foi uma prova desafiadora. Só que logo depois da USP Ribeirão, na segunda fase, que é outra coisa que é carregada, sabe? Você fica o dia O inteiro dia lá. inteiro lá, as estações, né? Exatamente. Aquela pressão e Saí tudo. cedo, tinha uma estação de intubação lá que não tinha dado certo. Tentei pra ver se dava pra fazer tá de novo, que se tinha dado problema técnico e tal. Tipo assim, eu saí estressado da prova, entendeu? E aí no outro dia tinha uma prova Sim. da São Paulo que é uma porrada, 6 horas também, E entendeu? é difícil desligar, né? Por mais que a gente Exatamente. tente, a gente não consegue desligar dessa prova que a gente acabou É. de fazer, fica preocupado com o Aham. resultado e já ir para uma outra. A gente precisa tentar, Exa é claro. Mas fica a dica também para o pessoal que trabalha na organização das provas. Esse ano, se Exatamente. conseguir se conversar um pouquinho melhor, fazer um calendário que ajude um pouquinho mais os alunos, né? Beleza, fazer uma prova no sábado, outra no domingo, eu acho que não vai ter como fugir, Aham. faz parte, mas não dá Aham. para bater uma prova grande É, como a Santa Casa com a segunda fase da USP Ribeirão, né? Isso não tem exatamente. como, a gente precisa possibilitar que os nossos candidatos prestem nos lugares que eles realmente querem fazer, em todas as grandes instituições, né? Não tem jeito. Exatamente. Exatamente. Bom, acho que a gente pode voltar um pouquinho e comentar um pouquinho mais sobre a prova do boss, porque na prova do boss, na minha visão, né, e eu lembro de quando você me mandou o resultado, você teve um excelente resultado, e é óbvio que daí agora a gente vai falar, poxa, mas resultado excelente é ser aprovado, né, é passar. Aham. Mas, poxa, você teve um excelente resultado, vou deixar para você contar aí para todo mundo. E depois, quando saiu a lista final, né, a gente nem foi convocado para a segunda fase, Nem né? Nem ia fui. entrar na briga pelas vagas ali. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre como foi vivenciar isso, passar por isso, já que o Boys era o Aham. seu principal foco. Eu lembro de você Aham. comentar que era realmente a galinha dos ovos de ouro ali Era o que pra eu gente. queria. Era o que Foi eu a queria. primeira prova, a gente foi super bem. Você vai contar pro pessoal qual foi a nota que você tirou na prova do Boss, e mesmo assim não foi o suficiente para ser aprovado. Então eu queria que você comentasse como que foi sua reação a tudo isso Uhum. e como que você fez para conseguir se manter motivado e confiante no processo, mesmo com esse tropeço já na primeira prova. Exatamente. Assim, na última prova do Boys, o corte da aprovação tinha sido 82 questões. E aí, quando eu saí da prova, tipo assim, saiu o gabarito e tal, tava lá, pegamos o gabarito, corrigimos, deu 86. Aí, cara, tipo assim, eu falei. E foi muito importante pro crescimento, sabe? Prova é muito importante pra fazer você crescer. Porque aí eu fiquei com a expectativa de, tipo assim, cara, no mínimo a gente vai brigar pelas vagas, entendeu? E aí saiu o corte da segunda fase e assim, faltou questão pra ir pra segunda. Acho que foi 87 o Foi corte, né? 87 o corte. Tipo assim, não, eu não fui nem convocado. E era a expectativa, né? A expectativa, aquela frustração. Eu lembro que tava na mesa com a Bia, minha namorada, tipo, tava na mesa assim, olhando o resultado das provas. E aí, tipo assim, a nota tava lá, o corte de 87, eu 86. Eu falei, pô, cara, tipo, não acredito nisso, sabe? Não deu certo. A prova que eu tanto queria, a prova que eu foquei, primeira prova do ano que eu fiz, matei as 5 provas logo no começo do ano e tinha dado errado, sabe? Falei, cara, bola pra frente. Agora esquecer essa aqui, foi difícil. Esquecer essa aqui e continuar estudando, sabe? Que coisa. Isso não E o pior bate. de tudo é que não é nem falar que você foi mal, né? Tipo, Pô, você fez 86 questões de 100, né? Não tem como ir muito melhor do que isso, né? exatamente. Mas é isso, a prova de residência a gente não tá concorrendo só com a gente, né? Só com a gente. É, a gente tá concorrendo com todos os Não, outros candidatos que também têm muita qualidade. Então isso pode acontecer, né? e o nível da galera é muito alto, assim. É porque a gente só vê nomes nas listas, a gente não personifica, a gente não consegue ver quem tá ali. Mas quando você vai para as segundas fases, eu fiz os cursos de preparação do Medical Off, você vai conhecendo a galera que tá nas segundas fases, entendeu? É todo mundo sofrendo, é todo mundo ralando, entendeu? Então você nem fica tão assim, quando você vê que a galera passou e você não passou, tipo assim, o pessoal tá ali, tá todo mundo no mesmo barco, assim, eu Sim, as sentia trajetórias isso. são semelhantes, São, né? São assim, óbvio parecidas. que tem as peculiaridades, né? Mas assim, o pessoal tá todo mundo ali lutando, todo mundo mereceu estar ali, entendeu? Exato. Então, logo depois que eu vi isso, entendeu? Eu fiquei, pô, tava. Acho que é tranquilo, acho que não tinha muito que me estressar, sabe? Tipo assim, deu pra seguir em frente, assim, Sim, depois. mas eu acho que você encarou muito bem, porque é isso.
já na primeira prova, a prova que era mais importante, a gente tem um resultado que a gente não esperava, e ainda mais com a expectativa que foi gerada diante de uma nota tão alta, né? Poderia, naquele momento, colocar tudo a perder, né? Às vezes, nossa cabeça poderia não ajudar e a gente falar, poxa, não vai dar, se eu não fiz essa nota e não deu, eu não sei mais o que eu vou conseguir fazer. Exatamente. A gente poderia ter desistido das próximas oportunidades, das próximas provas. Graças a Deus, a gente conseguiu botar a cabeça no lugar e encarar de uma maneira positiva. Falar, beleza, não deu nessa, mas eu tô no jogo, eu fiz uma baita prova, e acho que isso é uma coisa que a gente pode comentar também, né? Que como muitas vezes aquele notão só vem na prova na íntegra mesmo, que a gente fica buscando, né? No simulado, aquele 80%, 85%, 90%, mas às vezes, eu acho que era uma coisa que eu sempre reforçava com todos os alunos, mas com você em especial, que já estava num patamar mais avançado, de que assim, cara, às vezes aquele notão só vem no dia, só sai no dia mesmo, não tem jeito. A gente fica buscando isso na preparação, mas às vezes a gente só encaixa aquela grande nota no dia. Mas foi importante se manter focado ao longo do processo e poder dar essa resposta nas outras provas também, né? E em relação à preparação específica para as segundas fases, né? Que a gente teve tanta prova, a preparação para a segunda fase da USP Ribeirão e depois, mais para frente, a preparação para a segunda fase da Paulista, né? Eu lembro que você acabou, até a gente acabou conversando, eu acabei comentando da minha experiência que eu tive com o hands-on. Eu queria que você comentasse um pouquinho da experiência que você teve com o hands-on, principalmente o específico da Paulista, né? Que a gente fez também. E o que você achou? Se achou que ajudou a direcionar bastante para a prova, se foi importante na sua preparação ou não? Cara, assim, a segunda fase ela é um desafio, sabe? Porque eu acho que assim, eu não sou de São Paulo, né? Então a gente não sabe como é a segunda fase, entendeu? A gente, quando é da faculdade, por exemplo, a gente tem o OSCE na faculdade, às vezes a gente consegue alguma dica, alguma coisa, a gente sabe que é o professor que está fazendo, então vai ter, tipo assim, alguma dica, vamos estudar mais esse tema, porque é ele que está fazendo. Eu não sou de São Paulo, tipo, eu ia vir fazer a prova e o que poderia acontecer, sabe? Eu ia com a cara e a coragem, entendeu? E aí, novamente, tipo assim, eu preciso de ajuda. Eu preciso saber o que eu faço. Aí eu conversei contigo, você falou, ó, ele tem um curso do hands-on, ele vale muito a pena. E aí ia ter um específico para USP Ribeirão, assim. Nem era um hands-on mesmo, acho que ele era um curso mais de... O da USP Ribeirão foi uma versão mais pocket mesmo, só para quem já estava mesmo na segunda fase. E focado, assim, tanto que não, assim, a gente treinou alguns procedimentos ali, mas só os mais básicos, mas assim, muito focado no que a prova deles cobrava, sabe? E cara, foi assim, foi sensacional, assim, pô. A gente viu lá, a gente treinou algumas estações de pneu no hands-on, e a prova da USP Ribeirão segunda fase foi praticamente pneumo, sabe? Foi assim, tuberculose em preventiva, eram 5 estações, tuberculose preventiva, era PAC, em clínica médica, tinha o que mais? Eu acho que tinha mais um. Tinha asma na pediatria. Pô, na GO... Poxa, e intubação, né, de procedimento de cirurgia. Pô, no GO faltou parir um pulmão, entendeu? Tipo assim, foi... Então, assim, foi a prova, o hands-on foi muito legal, sabe? Porque o aluno que está se preparando para as provas, ele tem o conhecimento da prova, entendeu? A parte teórica, né? Parte teórica. Mas você transformar isso para o modelo que a prática cobra e entender como cada banca, porque é diferente. A prova, você pode comentar sobre isso que você fez as duas, mas a prova prática da USP Ribeirão é completamente da prova prática da Paulista. Então, você ter uma preparação específica, sabendo o que cada banca cobra e como que ela espera que o aluno transforme aquele conhecimento teórico ali para a estação prática, acho que ajuda muito, né? Exatamente, porque assim, pô, você pode saber intubação, sabe? Mas você tem seus vícios, entendeu? Às vezes você sabe tudo, você faz tudo, mas você não sabe que você tem que falar e expor. Na prova prática da USP Ribeirão tinha intubação. A gente tinha que falar tudo que a gente ia fazer, entendeu? Eu quero as drogas agora, eu quero esse tubo, eu quero tal. E você, às vezes, na prática, vamos supor que você é um cara que tem a mão da prática. Você vai pegar os tubos e vai fazer ali, entendeu? E não é isso que eles estão querendo. Sem necessariamente verbalizar, né? Acho que essa é alguma coisa que muita gente acaba pecando na hora da prova prática mesmo, esse treino de verbalizar tudo que você tá... Porque o examinador não consegue ler a sua mente, né? Então você precisa passar para o examinador todo aquele raciocínio que você está fazendo, que muitas vezes ele acontece, quer dizer, sempre, na verdade, ele acontece
só ali na sua mente, mas naquela hora você precisa passar para o examinador, verbalizar aquilo ali para que ele entenda. Não, esse aluno, esse candidato sabe o que está fazendo, sabe o que está falando, sabe, entende o passo a passo do checklist. Eu acho que Exatamente. treinar pensando nos checklists é uma coisa que, principalmente para a prática, ajuda bastante também, né? Então, pensando assim, poxa, eu preciso pontuar isso, mesmo que eu não saiba do tema, pelo menos aqueles pontinhos básicos do checklist eu preciso garantir também. Aham. Enfim, fazer esse treino específico para as provas práticas ajuda bastante. E na USP Ribeirão, a gente foi bem na prova prática, né? A gente não, a aprovação não veio já na primeira lista, a gente acabou sendo chamado depois, mas a gente teve uma boa nota na prova prática e na Paulista também, né? A gente subiu bastante posição, acabou não sendo suficiente para a gente ser aprovado na Paulista, mas eu lembro que a gente subiu algumas posições da prova teórica, que se eu não me engano a gente passou no corte, tanto na Paulista quanto na USP Ribeirão, ou muito próximo do corte, e a gente conseguiu galgar algumas posições com a prova prática. Então acho que realmente essa preparação específica faz diferença, né? Faz muita, muita diferença. Eu falo que tanto para Paulista quanto para USP Ribeirão, os cursos de hands-on que eu fiz aqui foram essenciais. Não posso dizer assim, eu estava em São Paulo já, então eu tinha condição, eu formei e vim direto para São Paulo. Pra você ter noção, eu tirei CRM no Goiás já em março agora para entrar na residência lá, entendeu? Então, assim, eu formei, nem não fui trabalhar, eu fui direto para cá para São Paulo continuar meu estudo. Minha irmã mora em Campinas, então eu entrei lá e fiquei estudando e vinha para São Paulo para fazer os Fazer essas cursos. coisas. As provas, E os as cursos, tudo provas, mais, os né? cursos. Então foi assim, o curso prático ele foi essencial, assim, eu não tinha, como aluno de sexto ano, assim, eu tive um internato bom, mas eu acho que faltava, assim, assim, uma mão, assim, por exemplo, principalmente para a prova da Paulista, que a gente pode falar depois, mas se não tivesse treinado algumas coisas no hands-on, eu não teria subido algumas posições, eu não teria nem brigado, assim, pela prova, eu acho, entendeu? Não teria ficar perdido, enfim. Perfeito, beleza. Acho que isso é muito importante. E eu acho que a gente percebe na nossa conversa que a história, a trajetória dos alunos aprovados, querendo ou não, vai deixando rastros, né? Então a aprovação, ela começa com alguns rastros que a gente vai deixando ao longo do caminho. Então é isso, é aquela decisão firme no início do ano, a gente já está bem decidido na especialidade, a gente sabe, e óbvio, não precisa ser necessariamente aquele local, aquela instituição dos sonhos, mas a gente tem um foco bem definido de onde que a gente quer prestar prova, de onde que a gente quer passar, a gente coloca as provas na íntegra desses locais desde o início da preparação, tem uma boa ferramenta de revisão, então tem um volume de estudos legal, uma organização legal da rotina, então acho que esses rastros eles são comuns entre basicamente todas as trajetórias dos aprovados e aí vai tendo as peculiaridades, as nuances da trajetória e da história de cada um, né? Mas eu queria comentar um pouquinho também, aproveitar e conversar também com você sobre como que foi especificamente também a questão da a prova da Unesp, como que saiu a questão do currículo, a gente desceu algumas posições no currículo e posteriormente a gente teve a aprovação na Unesp também. Então eu queria aproveitar, abrir esse gancho para você falar um pouquinho disso e a gente pontuar e lembrar da importância desse item que muitas vezes nessa correria da preparação a gente acaba deixando um pouquinho de lado e que às vezes pode custar a nossa aprovação também. É assim, é uma realidade, assim, eu tive um, eu sempre tive essa devoção de que eu ia querer estudar muito nos últimos 2 anos do internato para passar logo na residência, mas eu também tinha a noção que eu tinha que ralar muito e tirar nota muito boa porque meu currículo ele não é tão bom, entendeu? E aí eu falei, olha, tipo assim, eu vou me virar com as provas, vou tentar, vou fazer certinho, só que cara, tipo, na prova da Unesp, assim, foi um outro baque, assim, da preparação, sabe? Saiu a nota da primeira fase, eu acertei Acho que 87, se eu não me engano. 88, 88 88. na prova da Unesp. E aí eu fui pra segunda fase bem assim, eu falei, poxa, o currículo lá, ele tem umas especificidades, mas eu acho que mesmo com o currículo mais ou menos ali, Vou estar bem faltando algumas classificado, né? coisas, eu falo pra galera ter uma noção assim, na Unesp meu currículo tirava 6,5, entendeu? Que não é um currículo ruim É, também, tipo assim, né? eu não Aquela eu tinha média, as né? coisas, tipo 7 e assim, tudo mais. é porque eu não tive, acho que eu não tive algumas coisas de buscar fazer artigos e tudo mais, então isso pesou um pouquinho lá na nota, né? E aí, o que aconteceu? Na prova da Unesp, tipo assim, eu achei que eu ia sair bem, assim, que o currículo ia dar. E, cara, quando saiu o resultado, a oficial mesmo, saiu lá no final acho que no final de dezembro ali, saiu a lista da Unesp. Cara, eu tinha caído, assim, pra 19º, entendeu? E Acho que eu tava em aí, sexto, né? Só da nota teórica, tava bem com a nota teórica, sabe? Tava entre os 10 dentro das primeiros, vagas, sabe? né? E aí eu falei, poxa, velho, assim, foi outro baque, assim, eu falei, cara, não acredito, sabe? Porque falavam pra mim que o currículo,
ele era importante, mas a galera conseguia dar uma volta, entendeu? Então, assim, foi uma coisa que vale a pena repensar aí, que eu falaria por exemplo, Pra quem tá pra começando minha a irmã preparação que tá na agora, né? faculdade agora, entendeu? Eu falaria, ó, dá pra ir, deu certo ser com o currículo assim, mas teve grande chance de não dar certo, Sim. sabe? Então, quem está E no início ainda da que preparação, às tá, vezes pegar um as- edital dessas provas maiores, procurar o exatamente, que pontua busca, e tentar entendeu? resolver logo no início da faculdade, né? Porque realmente, Exatamente. eu acho que no ano de preparação não é o ano para a gente buscar uma iniciação científica com bolsa para publicar um trabalho e sair, porque não dá tempo mesmo de fazer Exatamente. isso e não é compatível com a preparação. Exatamente. Mas às vezes uma mentoria não, perdão, uma monitoria que a gente ainda não conseguiu fazer, ou uma Aham. participação em liga, alguma outra coisa que a gente consiga beliscar uns pontinhos do currículo e que não atrapalhe a nossa preparação, talvez valha a pena a gente se organizar no ano de preparação. E para quem ainda tem mais tempo, É, quem ainda está cara. no início da faculdade, às vezes já começar a ficar Já de olho abrir e o pensar olho nessas coisas, e né? falar realmente é importante, sabe? Não dá pra deixar de lado. E especificamente pro da Unesp, eles tinham uma coisa que era os testes de progresso. Eles cobravam mais de seis ou era seis testes de progresso pra você pontuar um ponto. Era sete testes de progresso, sabe? E aí eu fiz seis testes de progresso. Falei, pô, em todas as notas todas as provas digitais que eu vou fazer, a minha nota de teste de progresso vai servir, entendeu? Sim. Não tinha como, ao longo da faculdade, eu fazer sete testes de É isso progresso. que eu acho estranho. Como Porque, você não faz. pelo que eu me lembro, é Você não um vai, por ano, você não né? vai fazer 7 anos de prova, sacou? Entendi. E Tem que aí, ter reprovado um ano, assim. então. Então, assim, eu não entendi, sabe? Tipo assim. Então acabou que o currículo ele deu um baque, assim, ele assustou. Mas mesmo assim, cabeça levantada, eu terminei a minha preparação em janeiro, na prova da Unifesp, sem ter certeza nenhuma de que eu ia passar em lugar nenhum, entendeu? Eu tava assim, já preparado pra descansar um pouquinho e voltar a estudar mais um ano, como E eu lembro realmente que a gente já estava aconteceu. conversando sobre isso, né? O que a gente podia fazer diferente, como Aham, que a gente ia organizar esse novo ano de preparação, né? aham. Mas graças a Deus não precisou, Graças isso a ficou Deus. só Graças a Deus no deu mundo certo. das ideias no passado, e aí Aham, agora a gente conseguiu conversar. graças a Deus deu certo. Uma coisa que eu queria aproveitar para a gente comentar também é sobre. Foi um pouquinho difícil a gente encaixar isso na nossa preparação ano passado, porque a gente ia prestar muitas provas e aí a gente, como começou do meio do ano para o final, a gente não teve tantos finais de semana assim disponíveis, né? Para colocar tantas provas na íntegra assim. Mas eu acho que uma coisinha ou outra a gente conseguiu colocar também de prova de R, para algumas instituições específicas. E Massa. eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso para os nossos alunos que estão ouvindo a gente aí, sobre se achou que valeu a pena, se achou que fez sentido, se é uma estratégia que às vezes a gente precisa pensar já desde o início do ano, que a gente precisa guardar algumas semanas para a gente fazer isso. Sim, na primeira vez que eu ouvi que fazer um R+ de endoscopia poderia valer a pena, eu fiquei chocado. Eu falei, não, né, calma aí, é sério isso, a gente tá levando a preparação nesse ponto. Mas cara, assim, a prova do R1 e do R+, ele tá muito parecido, assim, sabe? E chega um momento da preparação que você já vai ter feito muitas provas e você vai querer subir ainda mais o seu conhecimento. Você vai precisar correr atrás de mais conhecimento. E aí você vai ter que correr no R+, sabe? E aí começou. Aí tem alguns R+, que a gente programou, né? Eu acho que da USP Ribeirão e da USP São Paulo e da Unifesp, assim. Eu até tava conversando com um cara lá na segunda fase. Ele falou que a prova de cirurgia da Unifesp, que foi, na minha visão, assim, impossível, foi muito difícil, sabe? Ele falou que, tipo, pô, eu fiz todos os R+, de cirurgia e estavam iguais à prova da Unifesp de R1, entendeu? Então, como que você vai se preparar hoje em dia para a prova uma prova concorrida como ela, se tá tudo lá no R+, entendeu? Você vai ter que voltar atrás. Algumas vão repetir mais, né, os padrões do R+, outras você só vai pegar o conhecimento mesmo. E aí eu fiz para a prova da USP Ribeirão, as provas de R+, elas me ajudavam muito a subir alguns conhecimentos, entendeu? Principalmente em GO, que foi uma pedra no meu sapato aí ao longo da preparação, que assim, na prova do Boys foi assim, as três questões que faltou para passar foram na GO que eu perdi. Na USP Ribeirão também, assim, a prova veio mais ou menos igual, e aí lá embaixo a nota de GO, entendeu? Em outras provas também, parece que sempre a GO tava faltando. E aí no meio, pro final da preparação, era só R mais de GO que eu tava fazendo, entendeu? Então ela Exato. me ajudou, entendeu? Então, para quem está começando uma preparação hoje, eu acho que principalmente para essas bancas das grandes escolas aqui de São Paulo, né, que são bancas que tradicionalmente têm um padrão maior de que se repete ao longo dos anos, eu acho que a gente precisa pensar e precisa colocar no nosso cronograma desde o início do ano algumas provas de R+. É óbvio que não vai ser igual às provas do acesso direto, que a gente vai fazer os últimos 4, 5 anos com correção crítica. Talvez se a gente fizer o último ano de provas de R+, os últimos 2 anos, uma coisa que a gente sempre fala também é para não pegar e fazer a prova inteira de R+, de uma vez e Exatamente, isso é corrigir, porque legal. talvez fica muito denso, fica muito maçante. Então talvez
pegar a prova de R+, e fazer mais pausado, fazer aquele picadinho de provas, pupurri de prova de R+, que a gente fez aí no final, na reta final da nossa preparação, mas eu acho que principalmente para essas provas de São Paulo e para as especialidades mais concorridas, a gente precisa pensar em colocar isso na nossa preparação, porque se não cair, se não repetir a questão praticamente igual ou cobrando o mesmo tema, no mínimo o conhecimento, o reconhecimento de padrão da prova, da banca, a gente consegue aproveitar das provas do R+, para o R1. Então, acho que para essas provas principais, assim, daqui de São Paulo, a gente precisa pensar nessa estratégia, né? Não tem muito como fugir disso. Com certeza, concordo muito, assim, o estudo para a prova de R+, ele dá uma agregada muito forte, assim, no seu conhecimento. E você vai se pegar, assim, às vezes decorando um valor de referência ali, uma especificidade, um negócio que você fala, nunca vai cair, talvez nunca caia mesmo, sabe? Mas vai agregar. Eu acho que todo conhecimento que você pegar ao longo da preparação, ele vai te ajudar de alguma forma, entendeu? Perfeito. Acho que para finalizar esse nosso comentário, esse nosso dissecando aí as provas que a gente fez no ano passado, se você quiser comentar um pouquinho sobre a preparação para a prova prática da Paulista, que eu acho que tem vários alunos que têm esse foco na prova da Paulista e sabe que a prova prática da Paulista é um mundo à parte, né? Então, se você quiser comentar um pouquinho sobre isso, só para a gente encerrar essa parte de provas, e se tiver alguma outra que você queira comentar também, fica à vontade. Na hora. Eu acho que assim, a escola, né, a Escola Paulista, na oftalmo ela é a referência, sabe? Ela é sempre muito visada e focada e muito respeitada. Então, assim, a gente sempre vai buscar, eu sempre busquei fazer as provas deles. E aí, novamente, a prova foi muito difícil, do R1. Eu saí de lá, eu fiz a prova da Unifesp já meio com um pouco de receio, assim. Eu falei, putz, velho, foi muito mal, sabe? Só que aí acabou, sabe? Tipo assim, o corte foi historicamente o mais baixo e deu certo de ir pra segunda fase. E aí eu passei no corte na da Unifesp, também passei no corte na de Ribeirão, e a prova prática ela ia ser decisiva, sabe? E acabou que assim, eu me preparei bem, não deu certo, mas assim, o que eu tive no hands-on foi incrível, assim, sabe? Tinha uma estação, do que era, que caiu muito parecida com do hands-on, era da Foi cirurgia. o... Não, o vídeo laringo foi no ano anterior, né? Intubação Calma, do vídeo laringo. era a cirurgia. Foi trauma de pelve, sabe? Que era pra amarrar o lençol Passar o lá. lençol. Passar o lençol lá e fazer o toque retal e avaliar se tem hematoma de períneo. Cara, tipo assim, se eu não tivesse feito aquilo ali, sabe? Eu não, assim, no internato eu rodei em trauma, mas eu nunca tinha amarrado o lençol, entendeu? Tipo, Tem algumas nuances, né? O jeito certo de fazer, só tinha tudo feito na mais. prática. E aí, no hands-on da Unifesp, a gente treinou do jeito que eles gostavam de fazer na escola, entendeu? Então pronto, cara. Tipo assim, foi uma estação que praticamente eu fechei ela, entendeu? Então, valeu muito, foi muito legal, assim, a preparação foi essencial. Eu acho que para quem vai prestar as provas aí, vale a pena considerar de verdade fazer o hands-on aqui. E além dessa preparação no dia que a gente faz aqui, com as estações e tudo mais, né? No hands-on a gente também tem as estações, as atividades para a gente treinar em casa também. Eu acho que especificamente para a prova da Paulista, pensando na atividade de multimídia, a gente tem Exatamente. diversas estações de multimídia dentro do Pesada. pacote do hands-on, que a gente consegue já ir treinando essa questão do olhar Pesado. clínico, de reconhecimento de imagem, que para a prova multimídia da Paulista, imagino que tenha ajudado bastante também. Ajudou bastante. Mas o que mais me ajudou na mentoria foi, assim, os nossos encontros, assim. Porque na mentoria, a gente fecha encontros, né? Quantos encontros vamos fazer? E a gente fez encontros a mais ali, tipo assim, por fora, pra gente organizar a nossa preparação pra segunda fase. Pô, cara, isso foi essencial, sabe? Tanto pra USP Ribeirão e tanto pra Unifesp. Porque depois que eu passei na segunda fase da USP Ribeirão, você falou, cara, você tá com o pé lá, tá na hora de você focar. E a gente pegou e fez a preparação do que eu ia fazer dia após dia, o que eu ia estudar dentro do multimídia lá, cara. E foi essencial, sabe? Porque muita coisa caiu parecida. Quando vi na prova prática e tem que estar medular, já estava medular, porque eu me preparei com o nosso cronograma, entendeu? Sim. Tabelinha, foi muito bom mesmo. Né? E eu acho que esse over-delivery, né, é uma característica aí da mentoria, do nosso acompanhamento da mentoria singular, que é justamente os nossos alunos não são só mais um número para a gente não acredita só na mentoria coletiva, né? A ideia de ter justamente esse encontro um a um, essa mentoria um a um, e não só na data dos encontros mesmo, mas o acompanhamento longitudinal ao longo do ano, que é bem aberto, né? Essa nossa comunicação, a gente fica disponível 100% no WhatsApp, né? Óbvio que a gente tem, às vezes,
um gap para conseguir responder e tudo mais, por conta das outras atividades do dia a dia, da residência, Exatamente. da vida e tudo mais. Mas a gente está sempre aberto para ir trocando experiência e trocando figurinha ao longo do ano inteiro. Eu acho que esse é o grande diferencial da mentoria singular em si, né? Fazer esse acompanhamento mais próximo, assim, com o aluno mesmo. Exatamente. E foi muito legal, porque assim, você era um cara que tinha experiência nas provas, entendeu? E assim, o que eu vejo, assim, quando que eu ouço de relatos de pessoas que estudaram um ano e tentaram mais um ano, assim, é que elas vão aprendendo ao longo dos anos o que elas devem fazer, sabe? E eu não, assim, errar faz parte do processo, mas eu não queria errar muito, entendeu? Tipo assim, eu não queria, pô, eu não quero, tipo assim, um erro pequeno, uma coisa que eu possa ajustar, se eu posso, eu Às precisava de vezes a alguém gente pode ganhar experiente, esse entendeu? tempo de quem já Exato. passou pelo processo, e às vezes já Exatamente. cometeu os erros, né? E aí é justamente, eu acho que foi justamente o que eu estava buscando ali na mentoria. Eu acreditei muito no processo de vocês, porque eram pessoas das provas que eu queria prestar, entendeu? De que estavam na casa, de que eu queria prestar, e me ensinaram como vocês estudaram, como melhorou, entendeu? Muita coisa ao longo do ano que eu fazia, eu mudei na mentoria, entendeu? Então foi muito bom, assim, eu recomendo muito, sabe? Bacana, fico muito feliz que tenha dado tudo certo, que a gente tenha conseguido ajudar. E agora, caminhando para os finalmente ali desse nosso papo, dessa nossa conversa, eu queria que você comentasse uma outra questãozinha interessante, que foi uma tomada de decisão que a gente acabou tomando e depois não precisamos seguir com isso, mas chegou um momento que a gente tinha sido aprovado, né? A gente foi Uhum. aprovado no PSU Goiás, passamos no FUBOG, Aham. só contextualizando o pessoal, você fez faculdade lá em Goiás mesmo, né? Então Aham. já seria cômodo para você, ficaria por Goiânia, né? Ficaria por lá. Aham. Mas eu lembro da gente chegar a conversar e você tinha tomado a decisão de tentar mais um ano mesmo assim, mirando nessas grandes escolas aqui de São Paulo. É. Como que foi esse processo de tomada de decisão? Cara, tipo assim, é porque parece loucura às vezes pra quem ouve de fora, sabe? Mas fazer as provas aqui de São Paulo era sempre um sonho meu desde criança. E quando eu prestei, assim, eu nem cheguei a prestar provas pra entrar no vestibular, entendeu? Porque eu não acreditava que isso era possível, entendeu? Eu olho pra trás e eu era muito imaturo na época do vestibular. E aí eu vim pro sexto ano querendo prestar essas provas e querendo passar com muita gana, entendeu? E aí, quando eu estava nessa preparação, tipo assim, a fundação lá no Goiás, ela é muito respeitada, assim, muito, assim, é uma instituição muito querida, porque na PUC a gente é muito próximo da fundação. Então, quando eu passei lá, inicialmente eu pensei que não assumiria, sabe? Que eu falei, não, eu quero tentar mais um ano e tal. Acabei mudando de ideia e quando eu entrei lá, assim, eu já estava lá, me matriculei, estava muito feliz lá, sabe? Assim, fazendo amigos, assim, a experiência que a gente tem cirúrgica e clínica na fundação assim, é absurda, sabe? Esse negócio da corioretinite que eu falei, que eu Sim. vi, foi lá, Ah, sabe? foi lá. Você Foi chegou a lá. começar Eu então. comecei, eu fiz 15 dias lá, Bacana. pronto-socorro, aprendi muita coisa em 15 dias. E assim, é uma instituição que eu admiro muito, sabe? Os professores. E aí, só que no começo, antes de assumir lá, eu tava com isso, sabe? Pô, é minha gana, sabe? Eu estudei e cheguei muito perto, sabe? Pô, até lá eu tinha ficado por uma vaga em Ribeirão, sabe? Eu Sim. falei, pô, eu cheguei muito perto, sabe? Eu Essa quero mais, sensação, né, entendeu? do puxa, Tipo, de, dava, né? de sentir o cheiro da aprovação e, putz, faltou uma vaga, sabe? E aí, só que eu assumi e tava muito feliz lá, sabe? E aí, na verdade, inclusive, eu tava na fundação. Depois veio a aprovação na Unesp, sabe? Eu caí pra 19º e rodou até 19º. E aí, pô, passou na Unesp, era Paulista, dentro de São Paulo, que você queria. E eu escolhi ficar na Na fundação. fundação. E Mesmo com a assim, aprovação na Unesp. mesmo com a aprovação. Então, eu tava bem feliz e satisfeito. Foi porque a USP Ribeirão era um grande sonho de criança meu, entendeu? Uhum. Então, graças a Deus deu certo, sabe? Mas eu tava muito feliz já lá, tava gostando bastante. Bacana. E eu acho que isso, para quem presta essas especialidades mais concorridas, é uma coisa que eu comentei bastante, que depois a gente acabou se provando mesmo na Aham, prática, que era o quê? A gente precisa aumentar um pouquinho o leque, prestar todas essas grandes provas, por sim. quê? No fim das contas, você vai ver que a galera que vai bem, os alunos que vão bem, são mais ou menos os mesmos em todas essas grandes provas. Então, você prestar todas, conseguir ir beliscando algumas segundas fases, a chance da aprovação aumenta muito, porque como é mais ou menos os mesmos nomes que você vai vendo nas listas de aprovações ali, Uhum. não tem como, né? Naturalmente a lista precisa rodar, porque a pessoa assume num lugar, não consegue assumir no outro e tudo mais. Existe uma
similaridade dos nomes entre os aprovados muito grande dessas grandes instituições, principalmente daqui de São Paulo. Então, a gente está batendo segunda fase consistentemente, então foi isso. A gente foi para a segunda fase da Unesp, a gente foi para a segunda fase da USP Ribeirão, a gente foi para a segunda fase da Paulista, me dava muita confiança, muita segurança de que, mesmo que a gente não conquistasse aprovação já de cara em primeira lista, em alguma delas ia rodar até chegar a gente. Rodou, não tinha como. né? E no fim das contas, por mais que em algum momento talvez a gente tenha ficado desesperançoso, né? Mas acabou rodando e deu certo nas duas, tanto na Unesp quanto na USP Ribeirão, né? Foi, e rodou, assim, né? E é isso que impressiona, que você falou de figurinhas repetidas nas listas, é muito real. Assim, eu fiz a prova que a gente vai passando para segundas fases, aí a gente vai conhecendo, você vai prestar o quê, oftalmo e tal, sempre as mesmas pessoas, entendeu? Então é muito legal ver isso, porque pra você não desistir, sabe? Pô, fiquei pô, 19º, sabe? Qual é a chance de uma lista de oftalmo, que é muito concorrida, muito quista, né? Tipo assim, é uma especialidade que a galera não deixa As pessoas rodar não a lista, desistem, não né? desistem do negócio. Quem gosta de oftalmo gosta mesmo. E rodou muito, entendeu? Então, não desistir, não ficar desesperançoso, sabe? É óbvio, né? Tipo, com o pé no chão, Sim, mas assim, acreditar no processo, sabe? Acreditar no processo. Eu estava, quando minha mãe falava, filho, não desiste, calma, então, entendeu? Você está em 12º em Ribeirão, eu sei que lá roda pouco, mas ainda existe a chance de rodar. Foi incrível, cara. Tipo assim, a mesma moça que passou, que largou a Unesp, ela passou, a gente estava empatado na USP Ribeirão. Ela é MR igual agora em Ribeirão. Ela estava na Unesp, ela passou em Ribeirão, rodou a lista da Unesp e aí pra me você. chamou. E aí depois essa outra pessoa desistiu em Ribeirão e me chamou em Ribeirão, entendeu? Então, assim, é deixar rolar, sabe? Tipo, o processo. É Uma legal. vez que a gente tiver entregado o nosso melhor ao longo do ano, né? Fez Aham. o nosso melhor, na hora da prova, cara, tem que tentar, na medida do possível, aproveitar, ir lá para fazer o nosso melhor e depois aguardar os resultados, sim, com a esperança de que, Que pode sabendo que a acontecer. gente entregou o nosso melhor e esperar pelo um bom resultado, né? Não tem muito, a gente não controla muito o depois, né? A gente consegue controlar muita coisa até o momento da prova e eventualmente até no intra-prova. Mas depois, né, aguardar os resultados, aguardar essa questão de rodar a lista, a gente Exatamente. não tem total controle sobre isso. Então, às vezes, a gente precisa também ficar mais calmo, agradecer pelo que passou, confiar que Pô, eventualmente as coisas dão certo, né? exatamente. E conta um pouquinho pra gente como que estão sendo esses primeiros dias lá em Ribeirão, como que está sendo o processo de mudança, o que você está achando da cidade, da residência. Ah, cara, tô muito grato, assim, a todo o processo, sabe? Todo o apoio que eu tive, assim, dos meus pais, entendeu? Ao longo da preparação. Eles foram muito pacientes, tipo, me proporcionaram todo esse arsenal aí, porque foi um arsenal, pô, Medical, curso de segunda fase e tal. E aí, agora em Ribeirão, os primeiros dias do R1, assim, foi assim, foi muito puxado, na verdade, porque eu tava na fundação, e aí foi um processo de transição, e foi assim, ó, era dia 16 que me chamaram, e tem um negócio agora que você não pode desistir da residência até dia 15, você não pode assumir se estiver matriculado em outra e tal. Enfim, acabou que deu certo, mas assim, eu fiquei assim, pô, talvez não dê certo, foi uma ansiedade muito grande, assim, mudança tal, e tudo mais. Então foi muito bom, assim, tipo, tô muito feliz de estar lá e tá sendo muito puxado, mas é o que eu queria, entendeu? Então, e assim, o HC é incrível, assim, a experiência que a gente tem lá, o suporte que eles dão pro residente é muito bom, as discussões clínicas são muito boas, eu tô gostando bastante. Tô muito feliz. Bacana. Parabéns, né, mais uma vez pela Obrigado, aprovação. obrigado. Espero que você aproveite muito aí, pelo menos esses 3 anos, né? A gente sabe que Aham. hoje em dia no oftalmo dificilmente as pessoas param só no oftalmo geral. Geralmente a gente busca pelo menos uma ou às vezes até duas subs, né? A galera já tá pensando no fellow e Exato. tal. Então talvez esses 3 anos virem 4, 5, Aham, 6 anos aí de certeza. Ribeirão, ou talvez a gente venha para São Paulo na sua especialidade. Vai saber, né? O que os caminhos nos reservam aí os próximos passos. Mas acho que você vai gostar muito, cara. Ribeirão, eu tenho. Sou suspeito para falar, né? Mas Uhum. Ribeirão é uma baita cidade, né? Eu amo aquela instituição, amo a faculdade. Foram os melhores 6, 7 anos da minha vida lá na USP Ribeirão. E apesar de ter vindo para cá trocado aí, né, de USP para fazer a residência, guardo com muito carinho essas lembranças desses anos lá na USP Ribeirão e tenho certeza que seria muito feliz se estivesse fazendo residência lá também. Imagino que você vai ser pelo menos nesses 3 anos que
te esperam pela frente aí também. Pô. Queria agradecer demais a sua disponibilidade, cara, ter isso, vindo, bate e volta de Campinas para cá, no meio do feriado da Páscoa, pra gente poder ter essa conversa, ter esse papo. E eu espero que, assim, quem tem a oportunidade de assistir consiga tirar algumas lições valiosas para a preparação e, no mínimo, se inspire aí com a sua trajetória, com o que você conseguiu entregar ao longo desse ano e com os resultados que você colheu no final das contas. Foi ótimo, cara. Eu senti, assim, eu acreditei muito no processo da mentoria, sabe? Eu vi muita melhora, sabe? Eu sempre quis muito, eu sempre estudei muito para a prova no quinto, sexto ano, mas a mentoria veio agregando para mim e eu sou muito grato a vocês porque vocês tiveram um papel muito importante nos meus resultados. Mesmo que eles tenham ouvido tipo, muito em cima da hora ali e tal, foi muito bom, sabe? Foi muito gratificante o processo. Excelente, fico muito feliz também e agradeço pela parceria ao longo do ano inteiro. Fechou. Prazer. Prazer, João. Um abraço, boa noite, pessoal. Bom, quer dizer, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que momento vocês estão assistindo a gente, mas foi um prazer receber o João aqui no estúdio da Medcoff, poder contar um pouquinho para vocês sobre como foi essa preparação, como que é o acompanhamento e a preparação da mentoria singular, num geral, e de uma maneira mais específica, como que foi o processo, a história do João aqui com a gente. Então espero que vocês tenham gostado e fiquem de olho no nosso episódio do Singular Cast, que a gente vai procurar gravar e tá sempre trazendo mais histórias de sucesso e de aprovação para vocês.